Fala galera, beleza? Aqui é o Marcos e hoje vou mostrar para vocês um novo livro traduzido para português, o Guia de Van Richten para Ravenloft. E aí, para quem é esse livro? Vale a pena comprar? É um bom investimento? Assistam até o final para ficar sabendo. Esse livro chegou junto com o kit essencial e o caldeirão de todas as coisas da Tasha, que nós já fizemos vídeo aqui no canal, o link está aqui nos cards. Outro recado importante, esses livros estão chegando com uma quantidade muito pequena aos lojistas e estão se esgotando muito rapidamente. Vou deixar para vocês aqui na descrição 3 opções de compra. Primeira opção de compra, Amazon. Normalmente na Amazon a gente comprando ali, o frete sai grátis, né? Então é uma boa opção. Segunda opção, Mercado RPG. Comprando no Mercado RPG, já leva o livro e já leva as miniaturas para já sair jogando. E a terceira opção, Stop Games, porque na Stop Games, usando o cupom hash pato10 hash, você compra o livro com um precinho. Esse suplemento para D&D Quinta Edição nos leva diretamente para os reinos de terror de Ravenloft, onde senhores obscuros governam seus domínios de pavor, e entre eles o vampirão Strahd de Baróvia. Não se esqueça de já deixar seu like e se inscrever no canal e, é claro, marcar o sininho das notificações. Esse livro, mais uma vez, segue aquele padrãozinho onde o nome de uma personalidade do mundo de D&D está na capa do livro, como se ele fosse o autor do livro. Então, neste caso, Van Richten é o personagem que teria compilado todas essas informações. Então, ele viajou por Ravenloft e compilou estas informações. E na capa nós já vemos aqui, ó, o Van Richten segurando aqui o lampião, a Eze Davanir aqui junto com ele e o vampirão Strahd ali enfrentando os dois ao mesmo tempo. Esse livro tem por objetivo guiar mestres jogadores em histórias e aventuras de terror. Terror de todo tipo, terror cósmico, bem ao estilo Cthulhu, terror gótico ao estilo Vampiro à Máscara e até mesmo dá para dizer que ele é quase um concorrente desses outros sistemas de RPG, né? Para o D&D também ter essa pegada mais Call of Cthulhu e Vampiro à Máscara, foi esse suplemento que está tentando pegar esse espaço aí, essa lacuna, e sair um pouco daquela coisa fantasia medieval, né? De anões, elfos e gnomos. É possível, inclusive, verificar nas artes do livro que as histórias se passam muito distante de reinos como Forgotten Realms e algo do tipo. Não tem aquela cara de fantasia medieval. Tem uma cara muito mais Inglaterra vitoriana dos livros do Sir Arthur Conan Doyle, né, as histórias do Sherlock, ou mesmo o Drácula de Bram Stoker, ou Entrevista com o Vampiro. Aquela pegada mais 1700, 1800, tem mais essa cara assim. Algumas artes, inclusive, tem uma cara bem steampunk, assim, o pessoal usando armas de fogo e com umas cadeiras de roda meio motorizadas, umas coisas muito loucas. Assim. As dicas de terror que o livro traz são muito importantes e muito legais para serem usadas em qualquer tipo de aventura, em qualquer tipo de história. Pois em várias situações, os aventureiros podem enfrentar criaturas que dão medo, e esse livro nos dá dicas preciosas de como narrar e descrever medo para os jogadores. O primeiro capítulo ele é para a criação de personagens. Ele nos traz as características específicas deste cenário, o cenário de Ravenloft, para os personagens. Bem ao estilo do livro Guia de Aventureiros para a Costa da Espada, que nos traz características específicas de personagens de Forgotten Realms, eu já fiz o vídeo deste livro, tá aqui nos cards. Os habitantes e as criaturas de Ravenloft têm aquele toque especial de Ravenloft, então o primeiro capítulo é para nos ambientar nisso. Temos primeiramente as linhagens, que é quase como uma raça, né, ou uma modificação de uma raça já existente. Depois temos as dádivas, que vão dar aquele tempero, é quase uma faca de 2 gumes, né, para os jogadores, coisas boas e ruins podem acontecer dependendo da dádiva que tu tem. E também nos traz novos antecedentes e novas subclasses. Só que aí tem um porém, ele traz apenas subclasse para 2 classes, para o bardo e para o bruxo. Eu achei isso bem ruim, bem fraco, eu acho que daria tranquilamente para encaixar um mago aí meio alquimista no reino de Ravenloft, daria para encaixar um assassino que caça criaturas, ou um guardião onde o inimigo favorito são vampiros, um ladino que é especializado em roubar relíquias desse tipo de reino. Então acho que poderia ter tido um trabalho a mais aí para criar novas subclasses para as outras classes também, né? Uma coisa que eu não encontrei no livro e me deixou bem decepcionado são um capítulo de equipamentos, em especial armas de fogo. Porque, como eu já disse, diversas das imagens que tem no livro, os personagens ali,
na arte estão usando armas de fogo. O capítulo 2 é bem focado para o mestre. Ele ensina não só como criar senhores das trevas e domínios sombrios, mas o principal, ele nos explica como são os tipos de terror. Terror gótico, terror corporal, né, o terror gore, terror cósmico, entre outros. São diversos tipos de terror que ele aborda no livro e nos dá dica de como criar histórias e narrar nesse tipo de terror. Então pode ser aventuras com fantasmas, aventuras com alienígenas, aventuras folclóricas com criaturas do folclore. É bem legal essa parte para mestres, assim, ó, é um conteúdo, é um material que não vai ser útil apenas se tu for narrar Ravenloft, vai ser útil para um aprendizado para sempre, assim. Lendo esse capítulo aí tu vai estar apto, ou pelo menos vai ter alguma referência de como narrar terror em diversas situações. Até porque nós não estamos limitados a usar terror apenas em Ravenloft. Em diversas situações podemos encontrar com um fantasma, uma bruxa, uma casa mal-assombrada em uma aventura em Forgotten Realms, por exemplo. E tu conseguir passar a sensação de medo para os aventureiros é legal. E esse capítulo nos dá essa dica. O terceiro capítulo é o mais extenso e ele descreve todos os domínios de Ravenloft, falando do domínio e dos seus lords. Começa no Strahd e Baróvia e passa pelos outros 16 domínios que também existem lá em Ravenloft. Esse capítulo também mostra outros locais e outros personagens importantes e, é claro, ele fala das brumas, né? Para quem não sabe, as brumas são névoas que estão entre os domínios de terror de Ravenloft, né? E é bem provável que uma pessoa que entre nas brumas e dê muito azar nos dados, porque é rolado um D100 para saber o resultado, ela não consiga sair das brumas. Assim, ó, as jogadas do D100 ali, elas podem te teleportar para 1 quilômetro mais para dentro da bruma, depois tu volta para um lugar deserto e aí tu fica perdido, tu não consegue voltar para o local. E eu gosto bastante das brumas para usar até em outros locais, assim, porque dá uma dinâmica legal. Um bom exemplo de brumas, tu tem uma região lá no teu mapa, pode ser em qualquer situação, uma região que não é muito explorada. E por que ela não é muito explorada? Porque as pessoas que entram nessa névoa nunca mais voltam. Isso pode criar o chamado para a aventura dos personagens e eles vão querer entrar lá para descobrir o que tem. E podem ter muitos tesouros, pode ter um outro mundo, pode ser um teleporte para um outro plano, pode ser muitas coisas. Ou simplesmente os jogadores podem ficar com medo e não entrarem. Então eu acho legal usar as brumas em diversas situações, eu acho que fica bem bacana, vocês deveriam usar também. Bom, agora o capítulo 4 ele dá dicas específicas de narração. Como criar aventuras cheias de terror e medo. Como passar aquele estresse psicológico para os teus jogadores. Essa é a função do capítulo 4. E é claro, ele inclui uma aventura, a Casa do Lamento, que é uma aventura para personagens de nível 1 ao 3. E finalizando o livro, mas não menos importante, temos aqui um bestiário. São ao todo 32 criaturas, 32 monstruosidades. Entre elas, o meu favorito, que é o Desossado. Desossado é um morto-vivo que ele surgiu a partir de um esfolamento, ou talvez de um esmagamento. Como o próprio nome diz, o Desossado não tem os ossos, né? Ele só é composto por pele e carne e ele fica rastejando, assim, como uma, sei lá, como uma criatura só de pele e carne. Bom, consegue pensar em alguém que esfolava as pessoas? Consegue pensar num castelo que ficava numa região meio pantanosa, assim, meio mal visto pelos outros? É claro que eu estou falando dos Bolton, né? O símbolo dos Boltons era lá o homem esfolado. E esse Desossado, ele é justamente isso, é uma pessoa que foi esfolada, né? E ele tá ali, virou um morto-vivo. Eu fico imaginando ali o castelo dos Bolton, que tinha aquele fosso na volta lá, com diversos desossados lá dentro, assim. Então, para atacar, em vez de ter, sei lá, crocodilo no fosso, tem os desossados. Eu acho essa ideia do desossado bem legal. E é um morto-vivo diferentão, né? Não fica limitado só ao esqueleto e ao zumbi, Mas as criaturas não se limitam a morto-vivo, não. A prole estrelar, por exemplo, é uma coisa bem de outro mundo e veio de outro planeta, uma coisa meio extraterrestre. Então tem um bestiário bem diferente, tá? Para usar para diversos tipos de história aí, de terror ou não. Menção honrosa ao Bagman, que não tem nem ficha ali, ele só é citado no livro, que é nada menos que o Homem do Saco. Quem tem uma Bag of Holding, né, uma sacola cabe tudo, ela é ligada em num mundo extraplanar, alguma coisa do tipo, porque, né, afinal cabe tudo ali. E meio que todas as Bag of Holding estão interligadas. E existe os Bagmans que habitam essas bolsas, e esse plano das bolsas, né, vamos dizer assim. E eventualmente, por acaso, eles podem aparecer, sair da bolsa e roubar itens dos seus personagens ou até mesmo levar um personagem lá para dentro.
e é algo muito legal que dá um medão, né, de algo acontecer para quem tá com a bolsa. Dá para te deixar aquele mistériozinho, porque normalmente quando ele sai lá de dentro todo atrapalhado, derrubando coisas. Então, os seus aventureiros acordam de manhã cedo, aquela espada mais 3 sumiu e tem, sei lá, um pedaço de doce ali fora. Tem uma xícara que não estava ali antes. E, ué, onde é que veio essa xícara e para onde foi a minha espada? E a última página do livro, exatamente a última página, traz uma tábua dos espíritos, que é uma tábua ali para conversar com os espíritos, que é usada na aventura que contém no livro, né? Então tá ali ela num tamanho bom para te poder virar o livro e usar ela mesmo ali. Então, pessoal, para quem é esse livro? Eu devo comprar? Não devo comprar? Serve para mim? Bom, para quem vai mestrar em Ravenloft, esse livro é essencial. Eu vou mestrar Maldição de Strahd, por exemplo. É muito importante ter um livro que trata de simplesmente todos os domínios de Ravenloft. Então eu diria que para quem vai mestrar Ravenloft, é essencial ter esse livro. É muito importante também para quem gosta de mestrar terror. Uma pegada mais vampiros, lobisomens ou sabe lá o que, é um livro legal porque ele tem toda essa bagagem de ensinar como narrar terror. Como um suplemento para jogadores, um suplemento para a criação de personagens, ele é péssimo, é horrível. Dê preferência ao Xanatar ou à Tasha. Ele tem apenas subclasse para o bardo e para o bruxo, né? Apenas 2 classes, só 2 antecedentes, então nesse aspecto ele é muito ruim. As outras personalizações que tem dos jogadores são muito Ravenloftianas e tem pouca utilidade em outros cenários, como Greyhawk, Dragonlance e Forgotten Realms. Então comprar esse livro com esse objetivo de ter um suplemento para te poder criar um personagem com novas opções, não vale a pena, é bem ruim para isso, fica com o Xanatar ou com a Tasha, tá? Como livro de estudo para mestres narradores, ou mesmo para quem gosta de contar histórias ou escrever livros, eu acho ele muito útil, muito legal e uma ferramenta valiosa, vale muito a pena. Porque ele explica os tipos de terror, como tu criar medo, como tu criar maldições, como tu dar aquele tempero de suspense e coisas do tipo. É bem legal, tá? Essas dicas estão bem no padrão do livro do mestre, tá? Então, com esse foco, eu quero aprender a narrar deste jeito, eu quero aprender dicas de narração, é excelente, vale muito a pena o livro. E por fim, comprar o livro pelo bestiário também não vale a pena, porque apesar de ter 32 criaturas, são umas criaturas bem diferentonas, né? A prole estrelar mesmo. Em quais situações tu vai usar uma prole estrelar se tu não está narrando uma história de terror psicológico, de terror cósmico? Não é? E tu pode tranquilamente criar uma história onde não tem o desossado e tem um zumbi normal. Não vai alterar muito a tua história. Então comprar pelo bestiário também não vale a pena. E vocês vão jogar em Ravenloft? Vão comprar esse suplemento para melhorar suas habilidades de narração? Vão colocar um desossado na sua aventura? E aí, coloca aí nos comentários o que vocês acham disso. E é claro, deixa seu like no vídeo, compartilha com os amigos, se inscreva no canal, marca o sininho das notificações e falou!